A graça e a paz, mais uma vez entrando aqui na sua casa através desse programa e desejando a bênção do Senhor sobre você. Seu coração esteja totalmente aberto para receber a palavra de Deus, que você seja sensível à voz do Espírito Santo e que você não ofereça nenhuma resistência à palavra de Deus, que ela possa encontrar um bom terreno onde ela possa ter espaço para germinar, nascer, crescer e dar frutos para a glória de Deus. Eu tinha falado na semana anterior, no programa anterior, que Jesus proclamou seu evangelho com muita clareza, com muita didática, com muita sabedoria. E o primeiro encontro evangelístico dele foi com Nicodemos. Ele exigiu o novo nascimento. A mulher samaritana, logo em seguida, ele disse que ela tinha que beber da água viva se ela quisesse saciar a sua sede. Ao jovem rico, ele disse que ele tinha que ser honesto e abrir o coração e confessar para Jesus as suas limitações, as suas falhas, os seus pecados, e não simplesmente dizer que guardava toda a lei ao ponto de merecer a salvação. E ele disse para Zaqueu: olha, Zaqueu, eu vim salvar pecadores que se reconhecem doentes, perdidos, necessitados, como diz lá em Efésios, mortos em seus delitos e pecados. Então que hoje à tarde, hoje à noite, a palavra de Deus alcance seu coração realmente, tá bom? Tomara que eu seja claro na minha reflexão aqui do Evangelho, mas mesmo sendo claro, eu sei que depende mesmo do Espírito Santo iluminar a minha mente para que eu possa ser claro, mas principalmente a sua mente, para que aquilo que vou falar da palavra possa ser entendido, compreendido, que tenha luz suficiente aí para que você receba a palavra de Deus. Essa é a minha oração, pedindo também a bênção do Senhor sobre sua família. Mas eu queria olhar uma das parábolas de Jesus, porque Jesus usou muitas parábolas também para ilustrar a sua mensagem. Você não vai ver Jesus preocupado com a sua oratória, com impressionar as pessoas com a sua pregação. Essa nunca foi a preocupação de Jesus. A preocupação dele era mais com relação a que as pessoas compreendessem realmente a mensagem do evangelho que ele queria comunicar. E uma das parábolas de Jesus é a parábola do semeador. E eu quero olhar para essa parábola porque ela é muito conhecida. E dando seguimento àquilo que eu falei a semana passada. Olha o que ele diz. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Jesus estava sempre à beira-mar, ou a caminho, ou nos banquetes. Aonde ele estava, ele proclamava a palavra do Evangelho. E diz que ele assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Interessante que a multidão era tão grande que comprimia ele, que apertava ele, que ele precisou se retirar num barco para um mais afastado ali da praia, para que ele pudesse falar para a multidão, senão a multidão o sufocava e ele não conseguia transmitir a sua mensagem. E aí diz que ele então saiu num barco, se assentou nesse barco e a multidão estava em pé na praia. E diz assim: de muitas outras coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que um semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Enfim, caiu outra em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1.
É interessante que os discípulos se aproximam dele e lá na frente, a partir do verso 19, ele passa a explicar a parábola. No verso 18 ele diz: atendei vós a parábola do semeador. Ele diz: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, diz aqui o texto, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, frutifica, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Deixa eu explicar um pouquinho essa parábola para você. Eu vou pegar aqui algumas anotações para eu ser mais objetivo, né? O Senhor está usando uma metáfora bem conhecida dos seus dias, a metáfora da agricultura. Ele usava muito metáfora para ensinar o que ele queria. A parábola em si parece muito simples aqui. O versículo 9 desse texto de Mateus 13 indica um significado profundo, apesar da simplicidade. É por isso que ele diz: presta atenção na mensagem. Ele vai dizer: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram assim: Senhor, o que é que o Senhor quis ensinar para a gente? Qual o significado dessa parábola? E aí ele explica que a semente é o evangelho. É a mensagem do reino de Deus, é a palavra de Deus. Ele diz isso claramente, tanto no verso 8 como no verso 11. A semente é a palavra de Deus, é a palavra do reino. O semeador é todo aquele que prega o evangelho. A semente ilustra o evangelho de modo muito próprio. Por quê? Porque a semente não pode ser criada, ela só pode ser reproduzida. Semeou, produziu, semeou, produziu. Você não pode criar semente. A palavra de Deus é a única boa semente. Outra observação é o fruto. A produção do fruto é o objetivo de toda a agricultura. Não é folhas, simplesmente. É também o teste definitivo da salvação. É por isso que lá em Mateus 7, ele diz assim: olha, pelos frutos se conhece a árvore. Não pode a árvore boa dar mau fruto, assim como não pode a árvore má dar bons frutos. É por isso que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que dá frutos, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse é o grande objetivo da agricultura: fruto e não folhagem. É a prova da verdadeira salvação. É pelo fruto que se conhece a árvore. A germinação da semente no solo rochoso e espinhoso significa somente que foi recebida essa semente e ela começou a operar neles a palavra de Deus. Mas eu devo dizer para você que a semente foi perdida em todos os três primeiros casos. A primeira, que caiu no solo duro, na beira do caminho, ela nem chegou a germinar, o inimigo comeu a semente, tirou dali. Aqui caiu no solo rochoso, até nasceu, mas de que adiantou se ela não deu fruto? Ela também foi perdida. E aqui caiu entre os espinhos, também nasceu, mas os espinhos sufocaram e não deu fruto e a semente foi perdida. A condição do solo também é outra observação que eu quero fazer. Além da parábola, a semente, o semeador, o fruto, a condição do solo. Primeiro, os tipos de solos. Ele fala aqui que somente um produziu fruto. Isso fica muito claro. Somente um produziu fruto. A condição do solo é que não há falha no semeador. A gente percebe claramente. Não está falando que o semeador falhou na sua semeadura. Não há falha no semeador. Também não há falha no método de semear. Também não há falha na semente. O problema não estava nem no semeador, nem no método que ele usou e nem na semente. O solo aqui ilustra o coração humano.
Em termos de composição, todos os solos são iguais. As diferenças têm a ver com as influências do meio ambiente. O terreno que não é bem preparado nunca vai produzir bons frutos. A prova da salvação não é ouvir a palavra, nem apresentar resposta imediata e emocional à mensagem. Não. A prova da salvação, Jesus disse, está no fruto. É pelo fruto que a gente sabe. O fruto é a grande prova da salvação verdadeira. Ninguém é salvo pelas obras, mas são as obras que mostram que alguém é ou não é salvo. Em todos os 3 tipos de semente, nos 3 primeiros tipos de semente, em todos eles, a semente, como eu já disse, foi perdida. Nem toda boa terra produz a mesma quantidade. Você viu que aquele que caiu em boa terra produziu, mas em quantidades diferentes, a 30, a 60 e a 100 por 1. Não produziram na mesma quantidade, mas todos produziram. Então, todos aqueles que dizem e de fato são crentes em Jesus, vão produzir em alguma medida frutos dignos dessa salvação e desse arrependimento. Então, se não produz, é claro que você que se diz salvo pode questionar facilmente a sua salvação. Os crentes são identificados pelos frutos. E como semeadores, nós somos chamados a espalhar a semente do evangelho não adulterado, a verdadeira semente do evangelho. Porque sempre haverá solos despreparados para receber aquela semente. Sempre você vai lançar a semente e ela vai cair em solos que não estão preparados para aquela semente. Mas uma coisa boa também é que sempre vai haver também terra boa que vai produzir frutos dignos de arrependimento. Às vezes, quem menos você espera, você lança uma palavra de Deus, você lança uma palavra do Evangelho, quem menos você espera, decide realmente seguir a Jesus e viver esse novo projeto de vida, essa nova proposta de existência trazida pelo Evangelho. O solo preparado necessita apenas receber a semente. Você não precisa fazer muita coisa. Na verdade, ele só precisa que a semente caia nele. Quando ela cair na boa terra, esse solo vai nascer. Mas outra observação que eu quero fazer ainda antes de entrar na parábola é acerca dos inimigos. As pragas, o sol, as ervas representam os nossos inimigos. Sempre vai ter alguém querendo impedir você de receber a bênção do Evangelho, a salvação que o Evangelho traz. Lembra do cego de Jericó? Ele querendo buscar Jesus e a multidão mandando ele calar a boca e ele gritando, Jesus, tenha misericórdia de mim, mas a multidão sempre querendo atrapalhar e dizendo, cala a boca, cego, ele não vai dar atenção a você, mas ele clamava cada vez mais porque o coração dele estava preparado para receber aquela bênção, aquele milagre. Eu não me refiro só ao milagre físico, da cura física, mas principalmente quando a Bíblia diz que ele também foi salvo na sua alma. Eu poderia lembrar também de tantas outras vezes o próprio Zaqueu, as pessoas querendo impedir Zaqueu de chegar até Jesus, a multidão querendo atrapalhar, mas ele dá um jeito de subir numa árvore onde Jesus ia passar, porque o coração dele, o solo do coração dele, estava preparado para receber aquela boa semente. Então, o solo preparado necessita apenas receber a semente certa, que é a semente do Evangelho. Os inimigos vão estar sempre querendo atrapalhar. O que seriam os inimigos? Jesus diz que é o cuidado do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está se referindo ao mundo como esse sistema anti-Deus, esse sistema contra Deus. E ele vai ser sempre um inimigo que vai querer nos atrapalhar, nos seduzir, nos desviar do propósito, desviar a nossa atenção
para que a semente da palavra não caia no nosso coração, preparado para que ela venha germinar. A angústia e as perseguições, Jesus vai dizer no verso 6 e no verso 12 aqui de Mateus, que vindo a angústia e as perseguições por causa da palavra, aquele solo que não está preparado, ele fracassa, ele desiste e a semente termina não germinando. As aves aqui figuram maligno. No versículo 1, ou no primeiro solo, a palavra de Deus vai dizer que a semente caiu na beira do caminho, vindo as aves, comeram a semente rapidamente. E é isso que o inimigo faz. Às vezes você até diz, não, hoje eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus, e você senta lá, você começa a ouvir, mas você está tão distraído, seu coração está tão duro, que você não se sensibiliza, você não sente o tocar de Deus, o agir de Deus, você não percebe a palavra da graça, da salvação que está vindo até você. E aí o inimigo aproveita para rapidamente tirar aquilo do seu coração, da sua mente, para que ela não venha a nascer e a dar fruto. O maligno está lá no verso 4 e está no verso 9, ele quer tirar a palavra do nosso coração. Mas uma coisa importante é que sempre há convertidos superficiais e de curta duração. Sempre vai haver em qualquer lugar pessoas que tomam uma decisão por emoção, uma decisão precipitada, como aquelas que seguiam a Jesus, que a Bíblia diz que quando Jesus fazia um milagre, as pessoas acreditavam naquele milagre, até porque estava vendo, e eles seguiam a Jesus. Mas Jesus logo percebia e dizia, olha, vocês só estão me seguindo por causa dos milagres. Vocês não querem a mim, vocês não querem a Deus, vocês não querem nem mesmo a salvação de Deus. Vocês só querem os milagres. E Jesus não diz que quem crê nos meus milagres será salvo, ele diz que quem crê em mim será salvo. Quem crê no meu sacrifício que realizarei na cruz do Calvário será salvo. Sempre encontramos pessoas que querem Jesus, mas também querem o mundo, igual aquela semente que caiu entre os espinhos. Os espinhos sufocaram, ela queria as duas coisas, queria Deus e queria o mundo. Às vezes nós nos frustramos semeando a boa semente. É gente que é líder, que é pastor, mas ainda assim nós devemos ter coragem de continuar semeando. Pois o Senhor pode quebrar mesmo o solo mais endurecido e livrá-los das piores pragas, livrá-los da terra dura. Então não devemos desanimar. Aqui no Rio Grande do Sul não é muito fácil você pregar o Evangelho. Aqui é uma terra maravilhosa, uma terra linda, um povo abençoado. Eu, assim, já estou morando aqui no Rio Grande do Sul há 7 anos. Eu sou lá de Petrolina, no Pernambuco. Mas eu digo a você que essa terra é maravilhosa. O povo dessa terra é maravilhoso, é um povo bonito, é um povo inteligente, é um povo trabalhador, é um povo próspero. Mas ainda, infelizmente, nós temos o maior índice de evangélicos do país. É uma terra carente do evangelho de Jesus, é carente da graça de Jesus. Deus pode arar o solo do seu coração, Ele pode arar o solo do coração mais teimoso, porque eu já vi isso durante a minha vida de crente. Eu pastoreio igreja faz mais de 30 anos, e eu já vi tanta gente que o coração era totalmente insensível à mensagem do Evangelho, mas que se dobrou a ele. Mas uma outra observação é sobre o coração receptivo. Os 3 primeiros solos são desanimadores, porque em todos eles a semente morreu. O que caiu na beira do caminho, a ave comeu. O que caiu no solo rochoso, endurecido, quando veio as perseguições e a provação, a sementezinha morreu, porque ela secou e morreu. E aquele que caiu entre os espinhos sufocaram a semente, que são as coisas do mundo, aquela pessoa que quer Deus, mas quer o mundo. Quer andar com um pé na igreja e outro pé no mundo. E não dá, porque são sentidos opostos. Um vai para uma direção, o outro vai para outra. Ou você está no caminho de Deus, ou você está no outro caminho. Não dá para ficar em cima do muro, ou está num caminho ou está no outro. Então, sempre haverá terrenos prontos para receber a semente. Isso é algo maravilhoso. Agora vamos para a parábola em si.
A semente caiu em 4 tipos de solos. À beira do caminho. A beira do caminho fala de uma terra não cultivada, não arada, não amolecida. As sementes ficam lá até que as aves ficavam lá até que as aves comessem ou fossem pisadas e destruídas. Essa semente era totalmente destruída. No verso 19, Jesus explicou e disse que aqui fala de um coração insensível, de dura cerviz, um coração apático, indiferente, negligente e até hostil para com a palavra de Deus. Fala de um coração que não quer saber do Evangelho. A mensagem bate e volta. Satanás, como ave que espreita o solo, ele tira a semente do coração. O pecado torna o homem insensível. Esse é o coração que não conhece arrependimento, nem culpa, nem se preocupa com as coisas de Deus. É o coração duro, é o coração imprudente, calejado, indiferente, que nunca é quebrantado, nunca é suavizado pela palavra de Deus, nunca é quebrantado pela convicção ou pela tristeza pelos seus erros. Salomão diz que é como o tolo que não quer ouvir. Eu não sei se você se enquadra nesse tipo de coração, mas que sua mente não seja assim, fechada, porque esse coração aqui não quer ser incomodado pelo convite do Evangelho. Muitos têm um coração assim. A palavra de Deus não penetra. Você tem que começar tudo de novo sempre que vai evangelizar uma pessoa assim, porque ele não entendeu nada do que você disse antes. É o coração baseado no que caiu na semente que caiu na beira do caminho, é o coração duro. Mas o outro é o coração que tem pouca terra, versículo 5 e versículo 6 de Mateus capítulo 13, que eu já li, já citei várias vezes. Aqui está falando, não é de um solo pedregoso. Aqui está falando de uma camada de rocha calcária sob o subsolo. Então tem a terra, tem uma terrinha rasa, mas lá no subsolo tem uma rocha calcária. Sem condição de se aprofundar, as plantas geram uma folhagem exuberante logo que nascem. Mas vindo o sol elas morrem, porque não tem profundidade. Sem condição de se aprofundarem, as plantas geram folhagem, mas morrem. Aqui está falando do coração superficial. Aqui ilustra aquele coração raso, impetuoso, superficial, que quer Deus, mas também quer as coisas do mundo. Aliás, ele quer Deus, mas ele não quer se enraizar. Existe uma reação positiva quando você fala o Evangelho para essas pessoas, mas não é a fé salvadora. Essa reação virou epidemia, especialmente no século XX. Muita gente que diz que crê em Jesus, que aceita Jesus, que eu agora sou evangélico, e aí virou moda ser evangélico. Mas, na verdade, nunca de fato criaram raízes, nunca se firmaram na palavra de Deus. Isso é frustrante para nós que somos obreiros, pastores. A Bíblia diz, logo murcha diante da perseguição, essa plantinha que nasceu. A marca de um coração superficial é animação sem arrependimento e humildade. Não suporta o clima adverso. É só questão de tempo, seu crescimento murcha, morre e a sementinha desaparece. Então, é esse tipo de solo. Aí tem o solo espinhoso. O solo espinhoso é o solo que tinha boa aparência. Era fértil, agiloso, rico, parecia um solo bem preparado. Mas as raízes fibrosas das pragas que se escondiam no subsolo brotaram e sufocaram a plantação. As pragas sempre levam vantagem, porque elas estão onde florescem naturalmente, suas raízes absorvem a umidade toda. Aqui fala do coração mundano, coração espinhoso, que representa o coração ocupado com as coisas do mundo. Está lá no verso 22. Essa é a descrição perfeita do homem mundano, que vive
para as coisas deste mundo. Ele pensa que vai viver aqui para sempre. Seu principal objetivo é a sua carreira, seu carro, sua casa, seu hobby. Para esses, a aparência, prestígio e riqueza são tudo o que há na vida. Eu já vi muita gente assim, você também. Tomara que você não seja assim. Por algum tempo, se parece extremamente com os demais crentes. Ele vem à igreja, participa da igreja, até canta na igreja, às vezes até prega na igreja. Mas nunca produzem frutos. Nunca demonstram o fruto do Espírito, como diz a palavra de Deus. É aquele crente que nunca se comprometeu mesmo com Deus. Aí, quando se afasta, alguém diz, perdeu a salvação. Não, é que ele nunca foi salvo. Quem é salvo não perde a salvação. Aí vem o bom solo. Esse é um solo fofo, ao contrário do da beira do caminho. Esse aqui, sim, é um solo que vai fazer diferença. Esse solo aqui é um solo profundo, ao contrário do solo rochoso. É um solo limpo, diferente daquele que foi infectado pelas pragas. Aqui também fala de uma semente que vai produzir uma colheita maravilhosa. Hoje a gente encontra muitas pessoas com esse tipo de coração. Uns dizem assim, pastor, não sou crente porque meu coração não pede. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não siga seu coração, querido. Outros dizem, há muitos caminhos para Deus, mostrando o solo do seu coração. Não há muitos caminhos para Deus, só há um. Jesus disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e debaixo do céu não tem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou então é daquele tipo de coração solo, que diz, eu sou uma pessoa boa. Jesus disse, e Paulo também vai dizer que não há nenhum bom sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou então aquele que diz, eu sigo o caminho que eu acho melhor, pastor. Mas Jesus não disse para você seguir o caminho que acha melhor. Ele disse que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Siga o caminho de Jesus. Então, meu querido, abra seu coração, tire a pedra da incredulidade. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus também disse, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei no seu coração, terei comunhão com ele e ele comigo. Tire a pedra da indiferença, tire a pedra da incredulidade, tire a pedra da carnalidade, de querer viver só para si mesmo, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga Jesus. Tire a pedra da vaidade, do vício, arrependa-se dos seus pecados. Tira a pedra da ambição, de querer viver apenas para juntar tesouros nessa terra, porque aqui tudo passa e você não vai levar nada para lá. Você pode até construir, você pode até amontoar em volta de si um patrimônio que seja para a glória de Deus, que seja para repartir, para abençoar outras vidas. Tira a pedra do mundanismo. Você quer seguir a Deus, amar a Deus e amar o mundo. A Bíblia diz que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, seu coração é fértil. Seu coração é fértil. Se a semente da palavra de Deus cair aí, ela nasce, ela cresce, ela dá fruto, ela frutifica. Para frutificar é preciso que ela caia num bom solo, um solo preparado pelo Espírito Santo que vai na frente e prepara. Para que essa semente caia, germina e ela possa se enraizar, porque se não tiver raiz, não vai dar fruto. Na verdade, se não tiver raiz, até as folhas que derem vai secar, vai desaparecer, vai ser vazio, vai ser nada. É preciso raízes bem fundamentadas nessa palavra de Deus. Tomara que seu coração seja fértil, seja aberto, seja humilde, seja umedecido pela palavra de Deus, seja cheio de humus, bem adubados pela presença da palavra de Deus e do Espírito Santo, para que você tenha uma vida produtiva. Sabe por quê? Porque eu sei que sua felicidade passa por aí. Você foi criado para isso, para glorificar a Deus, para ter uma vida produtiva.
é tendo uma vida produtiva que nós glorificamos a Deus. Então, querido, pense um pouco, depois lê essa parábola para você entender essas coisas que eu disse, porque, afinal de contas, seu coração é um desses aqui que foram mencionados. Na parábola, Jesus colocou todos os tipos de coração. O duro, fechado, para a palavra de Deus. Aquele coração que é superficial, mas debaixo dele tem uma pedra, onde a palavra de Deus nunca cresce e enraiza. Ou aquele coração totalmente com um solo bom, mas que quer as coisas de Deus e as coisas do mundo ao mesmo tempo, e aí as coisas do mundo sufocam as coisas de Deus, e aí você fica infrutífero. Ou tomara que seu coração, o coração da sua casa e da sua família, seja um coração boa terra, onde a semente nasça, frutifique, cresça para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Senhor, aplique essa palavra no coração desses que me ouvem agora, que irão ouvir essa mensagem. Abençoa, Pai, que teu Espírito Santo possa fazer com que corações sejam preparados para receber a tua palavra e que muitos possam deixar o coração aberto para que sua palavra nasça, germine e dê muitos frutos para a glória do seu nome. Abençoa todas as famílias e que o Senhor nos leve em paz até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.